antes. Eu não duvido nada se o Marçal não só não vencer, como ainda ficar de fora do segundo turno. Agora. São Paulo está chegando então, já com definição de segundo turno. Depois dessa apuração apertadíssima, Nunes e Boulos vão para o segundo turno, então confirma as informações do TSE, com pouco mais 99,5% das urnas apuradas. Guilherme Boulos, então, e Nunes vão para o segundo turno. Fala, família, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo. Hoje a gente tá numa quebrada danada aqui, família, só pra vocês terem noção, ó. Mas seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E como eu avisei pra vocês, né, Pablo Marçal não chegaria nem no segundo turno. Por quê? Ele não tinha pessoas apoiando ele, tudo que a gente via ali era teatro? Não, as pessoas queriam o Marçal. Só que, meus irmãos, o que acontece... Como é que eu posso explicar isso pra vocês sem perder o canal? Fala logo de mim. Como é que eu consigo perceber uma coisa dessa? Muita gente ficou surpresa, né? Mas você vê, o vídeo tem baixíssima audiência porque a gente vive no shadow ban, né? A própria plataforma trabalha para que a gente não tenha a relevância, para que as nossas informações não cheguem nas pessoas, para que elas não tenham noção do que realmente acontece. Beleza. Segue o jogo. A gente ainda agradece por estar aqui, né? Muitos já caíram. Mas vamos lá. Você já viu um jogo de xadrez? É um jogo bastante complexo, né? E os melhores jogadores, eles prestam atenção na expressão facial do outro jogador, na forma como ele pega as peças, e eles conseguem adivinhar mais ou menos as jogadas, pelas posições que ele vai fazendo ali nas peças. E o melhor jogador de xadrez é justamente nisso, ele tem que entender qual a jogada que o cara quer fazer e ir bloqueando e fazendo o oposto para contra-atacar aquilo. Então é assim que funciona. Quando eu vi aquela exposição toda do documento, foi verdadeiramente um tiro no pé, né? Eu não acho que o documento em si tenha tirado tantos votos do Pablo Marçal a ponto dele não ir para o segundo turno. O fato é que foi um tiro no pé, foi uma burrice, né, dele. Como foi uma burrice, e eu falei isso aqui, agora tem gente que é idólatra, né? Os idólatras, meus irmãos, eles são pior do que as pessoas de esquerda. Porque a pessoa de esquerda, você tem alguma chance de mais na frente ela entender o que aquelas ideologias realmente levam, e você tem a chance de convencê-la um dia depois disso. Agora, o idiota que ele é idólatra, esse não, porque ele te ataca, inclusive, quando você fala qualquer coisa do ídolo dele, né? Ele tem aquela pessoa ali como um santo, como uma divindade. E eu disse, o Pablo Marçal perdeu muitos votos quando ele chama a Tabata, né? Disse, não, se você deixar de ser de esquerda, deixar essas ideologias, você tem a pasta de educação, né, no meu governo. Uma burrice. Né? Com o mal não se negocia. Não é que a Tabata seja o mal, mas o que ela representa são ideologias malignas que a população não aguenta mais, que a população não quer, e ou você está de um lado ou você está de outro. Infelizmente é isso. Então quando ele faz uma proposta daquela visando, né, pegar votos das mulheres que estavam jogando aquilo nele de machista e não sei o que ele não é, né? Quando jogam isso nele, ele tinha que combater isso com as pessoas que são do lado dele. A esposa dele, ela fala muito bem, inclusive eu vi um vídeo dela, ela fala, gente, dá uma chance ao meu marido e tal. Tem a vice dele, né, como ele mesmo dizia, uma mulher negra, policial, uma mulher de bem. Usa essas pessoas, né, coloca essas pessoas, mostra, né, o contato, o convívio que ele tem com essas pessoas e pronto. Você não chama uma Tabata da vida, porque quem vota em Tabata jamais vai votar no Marçal. Mas ele foi burro o suficiente para fazer isso. Fora, né, outras coisas que eu sou totalmente contra, como aquela caminhada de 70 km. Para que isso, velho? A disputa ali era para uma vaga a prefeito, né? Não uma vaga para disputar aí uma vaga para Homem de Ferro, para Iron Man, né? Mas literalmente ele faz isso, né? Faz essa burrice aí de caminhar 70 km. Quando eu comentei sobre a Tabata, aí teve idiota que veio aqui. Isso é estratégia, Davi. Você não está entendendo a estratégia, você não pegou o código. Então é por causa dessas imbecilidades que o Bolsonaro, por exemplo, fez um péssimo governo. Né? Claro que o Bolsonaro era melhor do que o Lula, ninguém está dizendo isso, mas ele poderia ter sido muito melhor, poderia ter sido reeleito, mas não foi por causa dos malditos, perversos idólatras, né? Todo homem que adora outro homem, ele é maldito, família. A Bíblia diz isso. E aí, falando de um joguinho, né? Eu já disse para vocês que tem alguns jogos, meus irmãos, que para você ganhar, você precisa ter uma margem muito grande, sabe? Quem já jogou, por exemplo, algum videogame,
um Street Fighter, um Devil May Cry, um God of War, você tem um nível expert, né? Um nível Deus ali, um nível very hard. Nele, as pancadas que o teu personagem dá, elas tiram menos energia do que no nível normal. E os danos que você recebe tiram mais energia sua do que no nível normal. Quem já jogou games e gosta da dificuldade mais difícil sabe bem disso. É praticamente isso que eu vejo, sabe? Eu não posso dar detalhes. Como assim, Davi? Acabou essa ideia de falar abertamente das coisas, certo? Mas a mágica acontece justamente nisso. Eu sabia que essa mágica ia acontecer se o Bossal cometesse algum deslize, né? E ele cometeu. Quando o cenário foi montado ali à noite, eu já sabia o resultado. Por isso que eu fiz o vídeo. Na hora que vazou aquele documento, na hora eu já corri e fiz o vídeo. Eu digo, ó, o Marçal não vai chegar nem no segundo turno. Porque o que o sistema queria naquela hora, para justificar o que iria acontecer, era alguma coisa que pudesse dar à mídia, né, o que falar. Porque até o momento não tinha. O próprio Pablo Marçal tinha certeza, né, que ia pelo menos para o segundo turno. Né, esquece esse negócio de vencer no primeiro turno. Não aconteceria, né? Ele sabia que ele ia para o segundo turno. Então aí o que é que ele faz? Ele vai na Jovem Pan, né? Não, aliás, ele foi com o Alan dos Santos, eu vi a matéria, eu vi o vídeo na Jovem Pan, né? Mas ele vai dar uma entrevista em cima da hora, achando que já estava tudo resolvido, a Alan dos Santos. Eu já fui vítima do Alexandre de Moraes, igual você foi vítima. Claro que eu não poderia manifestar isso, e você sabe, você vive na sua pele. Eu não poderia fazer isso estando num partido sem expressão. Agora não tem o que fazer, né? Deferida a candidatura e tudo correndo muito bem. Duvido que ele possa entrar e fazer alguma coisa, mas eu, Pablo Marçal, sendo vítima também, sou uma pessoa que sou a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Não era a hora de fazer isso. Ele passou toda a campanha evitando, né, se posicionar assim, embora já estava claro qual era a posição dele pelas ideias que ele defende. Eu já disse a você, é porque o brasileiro, família, ainda é uma criatura que parece estar se desenvolvendo, né? Se você não colocar a panos limpos, a pessoa não entende. Para você saber, por exemplo, como é que você sabe se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, se eu sou centro? Como é que você sabe? Te perguntando, Davi. Pronto, já vi que você não está desperto. Se você disse, Davi, eu pergunto a você para saber o que você é. Não. Eu estou aqui na vida pública, ou seja, no canal público, há quantos anos? Há quase 11 anos. Então você vai ver os meus primeiros vídeos, vai ver os temas, né, relevantes à política, e você vai ouvir as minhas opiniões sobre aquilo. O que eu disser agora a você não significa nada perante a minha história aqui na internet. Então é assim que a gente sabe o que é que o Davi defende e o que é que ele defendia. É assim, aí você vê se o cara tá alinhado ou não. Tem a chance da gente se arrepender? Tem. Mas você não vai ver uma mudança drástica. Você vê que desde o meu primeiro vídeo a gente critica o PT, nunca votei no PT, e você não vê elogios ao PT aqui. Desde o primeiro vídeo, há 11 anos atrás, quase 11 anos, até os dias de hoje. Nesse canal aqui a gente tem 8 anos. No primeiro canal tem 10 anos, indo para 11. Então é assim que você descobre o que é a pessoa, se ela é de esquerda, se é de direita. No Brasil não é assim. Tanto é que a gente elegeu um Dória, tanto é que a gente elegeu um Alexandre Frota e tantos que nunca foram conservadores, não têm comportamento conservador, não vivem uma vida recatada, uma vida cristã, mas de repente, na hora da eleição, fala exatamente dos problemas do povo e o que o povo quer ouvir. E automaticamente o brasileiro burro, né, considera que aquela pessoa é de fato de direita. O Marçal era o exemplo de direita, de conservador? Não, né? A gente já sabia que era um tiro no escuro, mas era o único cara que não estava gastando dinheiro público. Era o único cara que não fatiou a prefeitura. Era o único cara ali que de fato tem uma vida conservadora dentro das quatro paredes dele. O cara que vive para sua mulher, ninguém escutou dele agredir mulher, dele ser mau pai para os filhos, ninguém viu isso, né? Ninguém vimos o contrário, elogios da família dele e das pessoas que convivem ali ao lado dele. Eu vivo a vida da igreja, eu Pablo, né, namorei uma mulher só e casei com ela, e casei virgem, pra você ter uma noção. Isso não tem nada a ver com política, mas pra você ver o nível de conservadorismo que eu tenho. Sou um homem de uma mulher só. Tem as outras questões que ele fez no passado? Tem, lógico, isso inclusive pesou, com certeza. Agora, dava pra gente ver quem era conservador ali e não era. E um povo, família, sinceramente, porque por mais que tenha tido uma mágica aí, uma coisa incompreensível, uma força espiritual trabalhando ali, né? Por mais que tenha acontecido, é fato que muita gente, né, preferiu o Nunes, né?
E assim, um povo que vai votar em um candidato porque o pastor Silas mandou, né? O pastor mandou, o pastor é representante de Deus, eu vou fazer o voto seguindo o homem de Deus. Um cara desse, meu irmão, ele é maldito porque ele é idólatra de homens, né? Um cara que vê o candidato gastar milhões do cofre público, da nossa grana, do nosso suor, que isso vai de todo mundo, né? Vai do Brasil inteiro. Nós abastecemos os cofres desses caras. Você vê o cara esbanjando dinheiro para conseguir um cargo público e ainda vota nele, meu irmão. O povo tem o que merece, meus irmãos. Para vocês terem noção, aqui também na minha cidade não vai ter primeiro turno. O prefeito daqui, né, o atual prefeito, ganhou de novo contra o ex-prefeito. 2 ex-prefeitos se juntaram para tentar, né, ganhar do novo agora. E não tinha sido nem eleito. Ele assumiu, né, ele era o vice da prefeita daqui, que virou governadora, se tornou prefeito. E aí, o que é que acontece? O que é que vocês acham? O cara fugiu de todos os debates, já que não era uma pessoa bem preparada, né? Não tem o dom da palavra, não sabe falar. Então ele fugiu dos debates. E o povo foi lá e votou nele. Então assim, por isso é que eu digo a vocês, aqui no Nordeste está tudo perdido. Aqui o Brasil vai ter que ajudar o Nordeste, né, a ter uma conscientização política, porque esse despertar que já está tendo em outras capitais, em outros estados do país, aqui no Nordeste está muito longe, família. Eu moro aqui, eu vejo a cabeça do povo. Tem um ou outro, um empresário, empreendedor, já tem melhorado bastante. Mas a massa mesmo, aquela que faz o volume grande, né, das pessoas comuns, assalariadas, essa aí vai demorar muito ainda para a gente conseguir. Então é por isso que na minha aqui eu já lavei a mão, né? Já lavei a mão. Mas você vê como é que o povo vota em um cara que nem coragem para falar, né? Nem coragem de ser confrontado, né? Para ser cobrado das merdas que ele fez pelos outros candidatos, o cara teve coragem, mesmo assim ganhou o debate. Então é para você ter a noção da cabeça do povo daqui, né? E não está muito diferente do povo de São Paulo, né? Porque teve muita gente. O Boulos não vou falar nem do... Davi, mas o Boulos ficou em segundo lugar. Teve o pessoal da Jovem Pan fazendo a conta, né? Quando o Boulos disputou com o PT, a porcentagem de voto que o Boulos teve foi justamente a que ele teve como candidato do PSOL nas eleições passadas e o candidato do PT, né? Somou aquilo ali. Inclusive é por isso que acham que ele não tem chance nenhuma de vencer. Vai dar o Nunes, né? São Paulo vai ficar do jeito que tá. Porque quem vota em Marçal, e foi isso que Marçal não entendeu, né? Quem vota em Tabata, quem vota em Boulos, não vai votar nele de jeito nenhum. Não votaria nele jamais. Agora, ele tinha que tirar os votos do Nunes. É a mesma coisa agora. O Nunes foi pro segundo turno. A galera, boa parte da galera que votou em Marçal vai votar em Nunes. Davi, eu jamais faria isso. Eu fiz o M. Mas mais de 10%, né? 20% desses votos que Marçal teve vai para Nunes e ele vai vencer, né? Então, para mim, isso aí é cartas marcadas, meus irmãos. Eu não acho que vai ter esperança, né, tão cedo. O Marçal era uma chance que a gente tinha de aparecer alguém, né, que não tivesse no conchavo político, né? Alguém de fora que conseguiu entrar, que tinha toda a chance, toda a probabilidade de se contaminar, mas que não era, né? Era uma coisa que o povo estava arriscando. E foi isso que a galera não entendeu, né? O povo não entendeu, não aceitou isso. Então preferiu mais do mesmo. Vão ter mais do mesmo. Prepare aí mais endividamento, né? O Marçal tinha prometido revisar os contratos de São Paulo, e eu acredito que isso aí foi a granada, né, que ele estava segurando na mão e que estourou nele mesmo. Demorou tempo demais, enfim, né? Triste, família, a situação. Eu fiquei muito revoltado com o que aconteceu. E fazer o quê, né? Falta de aviso não foi. A gente tentou conscientizar, a gente pode lavar as nossas mãos porque a gente fez a nossa parte, mas não... enquanto esse sistema for tão perfeito assim, família, não adianta mais. Eu acho muito melhor você justificar, sinceramente, né? Com todo respeito, não estou colocando em dúvida, porque não posso, você já vê que não tem democracia. Porque se eu tenho uma crítica a fazer um equipamento, a um sistema, a alguma coisa que é feita e eu não posso fazer, vocês veem que a democracia já é relativa. Realmente é relativa, né? Você já não pode dar a sua opinião. E aí, nesse caso, o que é que resta? Nós fazemos a nossa parte. Se eu não concordo com uma coisa, eu não participo. Tem o efeito colateral? Tem. Mas a gente também tem que aceitar, né, esse efeito. O bom era que ninguém participasse, enquanto não fosse feitas as melhorias, uma coisa que já é perfeita. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Tá perfeito demais do jeito que tá. É preciso fazer melhorias. Enquanto não aceitarem fazer essas melhorias, a gente não faz parte. Então eu recomendo de coração para você, comece a pensar em países próximos aqui, né, que você pode fazer a diferença, sabe? Aqueles países que você pode
fazer já a sua profissão aí, não sei o que você sabe fazer, se você mexe em mecânica, se você é carpinteiro, se você é da parte já de um bom pedreiro, né? Veja o que é que você pode fazer, se você não é, se você pode aprender, quais países pagam melhor por isso. É a melhor coisa que você faz, família, porque se você olhar biblicamente, como eu já falei aqui para vocês, Deus não mudou o Egito. Deus não mudou o Egito. Deu até uns tempos de descanso daquele povo lá no Egito, como por exemplo em José, né? José se tornou o segundo em comando, mas mesmo assim a ideologia egípcia não foi mudada. Eles continuaram idólatras, mesmo com o homem de Deus lá dentro, eles continuaram idólatras e etc, etc. O que é que Deus fez? Ele tirou o povo dele de lá, né? Então essa de você querer que Deus faça, mude a realidade, ele não vai fazer. Deus é um Deus que segue as suas próprias regras e o povo não merece um milagre desse tamanho. Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode procurar as nossas melhorias. Porque segundo o próprio Bolsonaro, com o voto, né? O Bolsonaro antes de se vender falava isso, você não vai mudar nada nesse país com o seu voto. Então tá aí, né? Nós acertamos, como eu já disse a vocês, se os outros youtubers, né, as pessoas relevantes de rede tivessem um mínimo de compromisso, já teriam reconhecido o trabalho que a gente faz aqui, porque não é de agora que a gente vem acertando, família. Tudo baseado em quê? Em raciocínio em cima das notícias. Então, assim como eu falei, esse vídeo aí, se você não viu, veja, né, postado antes, né, logo cedo, 7h30 da manhã, eu fiz um dia antes, deixando claro que o Marçal não iria para o segundo turno e expliquei da forma que ainda é possível explicar, né, correndo risco, inclusive, porque ele não iria, né? Houve erro da parte dele, houve, mas é isso, né? Seja muito perfeito. E é isso. Eu não concordo, eu não participo. Procure a sua melhoria, meus irmãos. Perdemos aí uma chance de pelo menos arriscar, né? Vai vir mais do mesmo e o povo que se prepare para pagar cada vez mais fundão. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!